pessoal, sou o professor Luiz de Matemática, sou professor do 8º ano. Na quinzena de hoje, nós iremos trabalhar com um tema sobre os números racionais. Antes de nós começarmos o assunto e entendermos aonde é aplicado os números racionais no nosso cotidiano, primeiramente é necessário entender a sua classificação e os conjuntos numéricos que são formados os números racionais. Peço que você venha um pouquinho aqui para frente. Eu fiz um esboço aqui, depois eu vou mostrar na apostila que tá mais bonitinho. Aqui é só para vocês entenderem um pouquinho. O primeiro conjunto de todos os números, gente, que a gente começa desde o primário, são os números naturais, que são os números para contar. Que ele começa com 0, 1, 2, 3 e vai embora até o infinito. No 7º ano, que foi o ano passado, vocês aprenderam sobre o conjunto dos números inteiros, que entra com os números negativos. Daí o -1, -2, -3, -4, -5. Pode ver que até então não entrou número com vírgula, nem frações. O conjunto dos números racionais, pessoal, ele já é um conjunto maior, é o pai, eu falo que é o pai de todos, do inteiro, dos naturais. Ele entra as frações negativas, os números decimais negativos, as dízimas periódicas, que são aquelas divisões que a gente faz e não tem final, esqueci de colocar 3 pontinhos aqui. Nós temos também as dízimas periódicas negativas, todos eles compõem os números racionais. Os números racionais, ele é formado por uma letra Q, que quer dizer quociente. O que é quociente? É o resultado da divisão de uma fração que forma um número decimal, tá? Ou qualquer divisão, que tem o número natural, que tem os números inteiros. Então, o que a gente pode entender disso daqui? Todo número natural, ele tá dentro da bolona aqui, que é do racional, tá? Todo número inteiro, ele também é racional, porque ele tá dentro da bola. O que a gente não pode afirmar que todo número racional é um número natural, porque pode ver o tamanhinho da bolinha aqui do número natural. Ele compõe só 0, 1, 2, não entra número com vírgula, não entra fração. Então, os números que estão fora aqui, tanto os inteiros como os racionais, eles não são naturais. Mas todo natural é um número racional. A mesma coisa acontece com os inteiros. Todo inteiro, toda bolinha vermelha está dentro da bola do racional, então todo inteiro é racional. Agora, nem todo racional, nem todo número racional está dentro da bolinha dos inteiros, tá? Então, eu tenho aqui, peguei uma apostilinha aqui para vocês darem uma olhada, que o desenho está um pouco melhor. Aqui nós temos o conjunto dos números naturais. Nós temos o conjunto dos números inteiros, que são os negativos, e aqui os racionais, tá? Aqui tem os irracionais, mas daqui é o agregado, vocês vão ver lá mais pra frente, tá, gente? Então é importante a gente focar nesses 3 conjuntos aqui, tá bom? Outra coisa que nós precisamos saber é sobre o oposto de um número. Quando eu falo oposto, se eu trabalho com o oposto do 2, quem é o oposto do 2? O -2. A gente só muda o sinal. Quem é o oposto do -1/5? 1/5 positivo. Então, sempre quem é o oposto de um número para o outro é sempre ele com o sinal invertido, tá? Nós temos também o módulo. O que o módulo é? É a distância que o número tem até chegar ao zero. Então, a gente escreve assim com 2 pauzinhos, certo? E um número no meio. Qual é o módulo de 3? Qual é a distância para eu chegar até o zero? Quando eu estou no 3? 3 unidades, então é o 3. Qual é o módulo do -0,5? 5 décimos. 0,5, porque a distância, quando a gente trabalha com distância, sempre vai ser positiva. Se eu perguntar para vocês, qual é o módulo do -4? Tem o -4 aqui na reta, veja aqui a reta numérica aqui, ó. Se eu for colocar aqui, ó, -3, -4. Qual é o módulo dele? Qual é a distância dele para chegar até o zero? Então, 1, 2, 3 e 4. Então, o módulo aqui, ó, do -4 é 4, tá bom? Se eu for fazer a comparação, gente, eu tenho que lembrar que ano passado a gente trabalhou bastante com comparação. Quem é maior, quem é menor? Se eu perguntar para vocês, entre o -4 e o 2, quem é maior? É só eu pegar a reta numérica e deixar ela em pé. Se eu deixar ela aqui assim, em pé. Quem tá para cima? O 2 ou o -4? O 2. Então, por isso, o 2 é maior, tá? Então, para eu saber quem é maior e quem é menor, só deixar a reta em pé, que fica mais fácil. Se eu perguntar para vocês, eu tenho o -1,5 e o -0,1. Quem é maior? Quem está mais acima da reta? Se eu deixar ela em pé aqui, ó, o maior é o -0,1, tá? Então é importante a gente saber isso daqui e fazer essa comparação. Outra coisa que a gente precisa saber, transformação de fração de número decimal. Isso a gente viu no 6º ano e a gente ficou enjoado de fazer. Então como que eu faço? Eu quero transformar 2/5 em número decimal. Que primeira coisa eu faço? Eu vou copiar o número de cima, 2. Coloco a chavinha de divisão. Sempre o denominador vai dentro da chave. Então, eu vou colocar o 5.
2 não dá para dividir por 5. O que eu vou colocar aqui? 0, e um 0 aqui. 20 dividido por 5, 4. Vai dar 20 aqui e 0, 0. Então, como que eu transformo? Só dividir o de cima pelo de baixo. Qual é o número que formou? 4 décimos. Vou dar outro exemplo. 3 quintos. Vamos dividir 3 quintos. Então, mesma coisa. 3. Quem vai dentro da chave? Sempre o número de baixo. 5 aqui, tá? Não dá para dividir que 3 é menor que 5. Vou colocar 0. 0, 0. 30 dividido por 5. 6. Então, que número formou? 3 quintos. O que ele é? 6 décimos. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. E é só isso na quinzena de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo ou com o professor responsável, tá? E façam, antes de fazer as atividades, é necessário vocês fazerem um registro desse vídeo. Então, eu quero o registro e depois a resolução das atividades. Registro no caderno. Uma boa tarde para vocês.